No primeiro episódio desta série, nós falamos com o Dr. Guido Levi, que mostrou como eram as doenças infecciosas no Brasil antes da existência das vacinas. No segundo episódio, falamos com o Dr. Gabriel Ozelka, que participou das primeiras campanhas de vacinação no Brasil. E os dois falaram sobre o Programa Nacional de Imunizações, esse que é um dos maiores programas de imunização do mundo. Neste terceiro episódio, nós vamos trazer a doutora Carla Domingues, que chefiou o programa durante 8 anos e que é reconhecidamente uma das maiores autoridades em vacinas no Brasil. Carla, quando foi que você começou a se interessar por essa área das vacinas? Drauzio, em 1995 eu ainda trabalhava no programa de adolescentes, coordenando essa área. Mas aí fui convidada para ir para a área da vigilância do sarampo. E me encantei, né, pela capacidade de ver que as vacinas poderiam mudar o perfil epidemiológico do nosso país, né? Uma doença que era endêmica, que estava sendo controlada. Em 97, nós tivemos uma epidemia, depois do plano de eliminação em 92, que teve um grande impacto com uma campanha que aconteceu, mas se arrefeceu a vacinação e a doença voltou novamente. E eu fui convidada para coordenar, né, esse programa, e que depois, em 2000, nós conseguimos a certificação do último caso de sarampo no nosso país. Aí eu percebi que esse era o meu caminho, né? Que eu queria trabalhar na área de imunização e poder fortalecer não só a questão do sarampo, mas outras áreas, né? À medida que as vacinas fossem incluídas no Programa Nacional de Imunizações. Quando foi criado o Programa Nacional de Imunizações, o PNI? Ele foi criado em 1973, né? Até então, as vacinas eram organizadas ou pelos estados que tinham recursos para comprar vacinas, ou pelos programas verticais, como era o caso de febre amarela ou da varíola, né? A Organização Mundial da Saúde, entendendo que seria necessário que os países organizassem programas de vacinação que fossem consistentes e que pudessem garantir a sustentabilidade da vacinação para todos os países, fortaleceu a criação desses programas. O Ministério da Saúde toma para si a responsabilidade de comprar as vacinas, então ele passa a ser o grande condutor no processo de aquisição dos produtos, né? E a partir de 77, você tem a criação do primeiro calendário de vacinação, aonde foi possível definir a BCG, a vacina DTP, que é difteria, tétano, coqueluche, e sarampo e pólio, né, como portfólio para todo o país. Então, neste primeiro momento, todas as crianças brasileiras tiveram acesso a essas vacinas, sejam aquelas crianças que moravam na região amazônica, de difícil acesso, ou as crianças que moravam nos grandes centros, como o Rio e São Paulo. Então, nós começamos o primeiro princípio do Sistema Único de Saúde do SUS, né, a levar a vacina a todo cidadão brasileiro. E como foi montada a estrutura para o funcionamento do Programa Nacional de Imunizações? Foi definida a necessidade de que as unidades básicas de saúde, né, lá na atenção primária, tivessem salas de vacina. Então, começou-se a criar essas salas de vacinação com a definição de pelo menos um enfermeiro, um técnico de enfermagem, né, para que pudessem organizar essa vacinação. Hoje, nós temos mais de 38 mil salas de vacinas disponíveis em todas as regiões do país, em todos os municípios, com mais de 300 mil pessoas, profissionais de saúde, trabalhando exclusivamente para a área de imunização, né? E uma rede, né, de frio, né, onde você tem desde a Central Nacional, que fica hoje no estado de São Paulo, mais 27 centrais estaduais, depois os seus municípios, com suas centrais municipais, chegando até a sala de vacina, onde todas elas têm um refrigerador que consegue manter as vacinas armazenadas na temperatura de 2 a 8 graus. Então, essa estrutura, ela é colocada não só para garantir a vacina, mas também a qualidade da vacina, porque ela precisa ser armazenada nessa condição ideal, então se valida desde o transporte até a vacina que chega no braço do cidadão. Quer dizer, 300 mil, então há mais pessoas envolvidas na vacinação no Brasil do que soldados no Exército, por exemplo.
Exatamente. Possivelmente pode ser até mais, né? Porque nós estamos falando isso numa média de 3 pessoas que trabalham para cada sala de vacina. Nós sabemos que, dependendo da estrutura do município ou mesmo da sala de vacina, existem muito mais profissionais. Então, é um mínimo de 300 mil pessoas que estão envolvidas diretamente na ação de vacinação do nosso país. Isso nos dá uma capilaridade muito grande, né? Porque a gente consegue, num curto prazo de tempo, organizar campanhas e fazer com que essa estrutura organizada do SUS faça com que rapidamente sejam vacinadas as pessoas nas campanhas do nosso país. Vamos seguir o caminho das vacinas. O Ministério da Saúde compra a vacina X contra uma doença qualquer. E essas vacinas chegam onde e vão para onde? Como é que elas acabam sendo distribuídas? Então, primeiro vamos pensar como é que o Ministério define a política de vacinação, né? Então, você tem um problema de saúde pública, aonde você analisa aquele problema, qual é a taxa de mortalidade, de internação, qual é a população mais acometida. Então, você vai buscar uma vacina que tenha eficácia, né, que tenha a capacidade de ter a produção, porque não adianta você só ter uma vacina que tenha qualidade, mas que ela não tenha a capilaridade de produzir em grande escala. Nós temos um país continental. Aí você escolhe essa vacina, você identifica quantas doses precisam ser aplicadas no esquema vacinal, se é uma dose, se são 2, 3, quantos reforços precisam, se define essa compra, né? Então, o Ministério da Saúde tem uma política de aquisição de vacinas, seja ela nos laboratórios públicos produtores de vacina, se eles não têm essa capacidade de produção, se faz acordos de transferência de tecnologia para que os laboratórios privados possam passar o conhecimento para os laboratórios públicos e eles, a médio prazo, têm a capacidade de fazer essa produção nacional. Então, se define esse quantitativo que vai ser adquirido, essa vacina é comprada, entregue nessa central nacional que fica em São Paulo. Essas 38 mil salas de vacinas vão ser abastecidas à luz das vacinas que chegam nas centrais municipais. É uma tarefa complexa essa, não? Ela normalmente funciona bem? Funciona muito bem, né? O Brasil tem uma expertise muito grande em organizar tanto a ação de rotina, que é essa que nós estamos falando, né? De olhar o calendário de vacinação da criança. Para você ter ideia, nós temos 15 vacinas no calendário da criança. E o Brasil hoje, né, compra em torno de 300 milhões de doses anuais, né? Lembrando que nós não temos só um calendário da criança, é o calendário do adolescente, que são 9 vacinas, e o calendário do adulto, que são 5 vacinas. Então, essas 300 milhões cobrem todo esse calendário, ainda somado às campanhas de vacinação que acontecem todos os anos, como a vacina da gripe, que são vacinados 80 milhões de brasileiros, né? Não só crianças, mas adultos, profissionais de saúde, pessoas com comorbidade. Ou campanhas que acontecem esporadicamente, como é o caso do sarampo, né? Se eu tiver um surto de sarampo, eu tenho que fazer uma campanha para interromper aquela transmissão. Então, essa estrutura ela está preparada tanto para as ações de rotina como para ações de campanha. Nós atingimos índices de vacinação excepcionais, não é, Carla? E, infelizmente, nestes últimos anos, os índices de vacinação vêm caindo. A que causas você atribui essas quedas? Na década de 80, né, como eu coloquei, nós tínhamos essas doenças endêmicas no nosso país, né? Nós tínhamos mais de 100 mil casos de sarampo, 10 mil casos de pólio, de difteria, nós tínhamos enfermaria só para cuidar de coqueluche, então a população convivia muito com essas doenças. Nós conseguimos elevar as coberturas vacinais, ficamos aí desde a década de 90 até 2015, tendo o cumprimento de todas as metas das coberturas vacinais, né? O que é uma meta? O Ministério da Saúde define que nós precisamos vacinar as crianças ou a população adulta entre 90% a 95%. O que é isso? A cada 100 pessoas, eu preciso vacinar pelo menos 90% a 95%. E aí você estipula essa cobertura vacinal. Então, nós sempre tínhamos coberturas acima de 90% para todas as vacinas, especial para a vacina das crianças. Isso fez um grande sucesso, né? As doenças sumiram do território nacional, né? Eliminamos o sarampo, erradicamos a pólio e essas outras doenças ficaram controladas. Hoje nós temos 5 casos de coqueluche, 1 caso de difteria por ano. O que aconteceu? A população jovem, né, essa geração de pais hoje, não convive mais com essas doenças. Então, elas começam a achar que a vacina não é mais necessária, né? Começam porque não viram alguém doente, não viram alguém sofrendo por essa doença, justamente porque elas próprias foram vacinadas, porque os seus pais conviviam com a doença, então tinham essa responsabilidade. Então, essa nova geração
começa a negligenciar o ato de vacinar. Paralelamente a isso, o que a gente vê? O surgimento das redes sociais, né, com uma velocidade enorme de notícias falsas circulando, e aí as chamadas fake news, e que hoje, né, o grande mote para essas fake news são as vacinas, infelizmente, assustando a população, dizendo que vacinas fazem mal para a saúde, que vacinas trazem problemas irreversíveis para o sistema imunológico, que as vacinas são um complô da indústria farmacêutica para ganhar dinheiro. Essa população que não conviveu com a doença começa a ficar hesitante, né, e começa a não buscar a vacina. Nós também não podemos deixar de lembrar que tem uma questão operacional. O serviço de saúde funciona em horários regulares, de 8 a meio-dia, de 2 às 5. A maioria dos pais, né, e principalmente mães, estão trabalhando, elas ainda são as responsáveis por levar seus filhos à vacinação. Precisamos enfrentar essas duas frentes, né? Primeiro, fazer com que aquele pai hesitante acredite novamente nas vacinas e fazer com que o serviço de saúde se estruturem para garantir a vacinação da nossa população, né? Ampliando horários de serviços, possivelmente podendo abrir vacinas, fazendo vacinas aos sábados. Então, precisamos ser criativos. Aquele programa que foi estruturado lá na década de 80, ele não é mais suficiente para dar conta dessa nova realidade da sociedade moderna. Ele precisa também se dinamizar e criar novas estruturas para garantir elevadas coberturas vacinais. Carla, você acha que o mundo se preparou para vacinar tanta gente? Porque nós tínhamos vacina à vontade, mas muita gente, a maior parte da população africana, por exemplo, não era vacinada. Agora esses programas se estenderam pelo mundo todo, pela África, pela Ásia. Nós corremos o risco de ter um apagão de vacinas por deficiência de produção? Eu acredito que esse é um grande problema, né? Eu acho que nós tivemos vacinas, principalmente essas vacinas mais baratas, né, que não têm um valor agregado junto. Os laboratórios privados estão acabando, deixando de produzir a vacina nessa quantidade que precisam fazer. Então, nós estamos falando aí de sarampo, nós estamos falando de DTP, nós estamos falando da pentavalente. Então, são vacinas, né, que hoje não tem mais o apelo da doença, né, e não tem um apelo comercial, e você está vendo cada vez mais a produção internacional diminuindo. Um exemplo concreto no nosso país, a vacina DTP e pentavalente já foram produzidas no nosso país e não são produzidas mais, porque as fábricas precisavam de um grande investimento. O governo optou, em vez de fortalecer essa produção nacional, ficou mais barato buscar essa vacina no mercado internacional. O que aconteceu? Esses laboratórios começaram a não entregar e começamos a ver o desabastecimento no nosso país. Então, esse fortalecimento do complexo industrial da saúde, principalmente no nosso país, ele é fundamental, porque tem muitas vacinas que nós vamos ter faltas porque não vão ter laboratórios produtores. E se nós pararmos de fabricar no nosso país, podemos voltar a ter sarampo, difteria, coqueluche, né, doenças que foram controladas graças à ação de vacinação. No caso da atual pandemia, como você vê os avanços que aconteceram na produção de vacinas? Esse é outro exemplo importante, né, de nós olharmos quanto investimento em pesquisa e desenvolvimento ele é fundamental. Quem foi os países que conseguiram sair na frente? Países que têm essa plataforma de pesquisa acionada e organizada. Com o investimento financeiro que os países desenvolvidos colocaram nessas plataformas, rapidamente elas conseguiram dar uma resposta à comunidade internacional. Nós estamos vendo nesse momento as vacinas contra o coronavírus chegarem em doses homeopáticas aí, não é? Quais foram os principais erros para a gente ter caído nesse tipo de situação? Quem acreditou que a pandemia ela vinha para ficar e que sabia que ia ter uma segunda onda, que acreditou na inteligência epidemiológica, nos dados, né, que nós estamos falando, sempre que tem que estar trabalhado junto com a imunização, quem fez isso percebeu que precisava comprar vacinas e se preparou. Então, aqueles países que utilizaram essa inteligência, entendendo que nós teríamos um ano de 2021 tão grave, ou até mais grave do que do próprio 2020,
que não acreditou nessa balela que nós teríamos imunidade de grupo com a doença, né? Porque se tinha um grupo que defendia isso, não preciso ter vacina porque eu tenho imunidade de grupo pela doença, né? Eu não preciso ter vacina porque eu tenho um remédio salvador que vai resolver isso. Então, aqueles países que acreditaram na ciência e essa inteligência epidemiológica foram buscar vacinas ainda nessa fase de desenvolvimento. Então, enquanto nós ainda estávamos na fase de final das pesquisas, né, que nós temos as fases 1, 2 e 3, e ainda lá no final da fase 2, quando que mostraram que as vacinas seriam promissoras, que elas chegariam numa fase 3 com capacidade de ser entregue, inclusive no final de 2020, os países se anteciparam e compraram vacina. Esses países saíram na vacinação antecipada e começaram a vacinar em dezembro de 2020. O Brasil, infelizmente, não acreditou nisso. Ele possivelmente acreditou ou na imunidade de rebanho pela doença, ou acreditou na medicação, né? Nós vimos isso o tempo todo na imprensa, o próprio governo fazendo essa advocacia, né, de que nós não precisaríamos se preocupar, porque, além de ser uma gripezinha, a segunda onda não viria a acontecer. O que aconteceu? O Brasil ficou para trás, né? Esse programa que tem essa expertise, essa capacidade de vacinar, nós poderíamos hoje estar vacinando 2 milhões de pessoas por dia, não estamos fazendo porque o governo não acreditou que era preciso comprar vacina, né? Então, hoje nós temos 2 laboratórios, né, Biomanguinhos e Butantan, que fizeram acordos próprios, né? Eles foram buscar esse acordo, e se nós hoje temos vacina, porque hoje nós temos esses 2 laboratórios, então o governo não tomou essa iniciativa de fazer essas compras, e hoje, mas infelizmente, esses laboratórios ainda dependem da tecnologia internacional, eles ainda dependem do insumo farmacêutico ativo, né, que é o bulk, para poder fazer a produção aqui nacional, e aí nós estamos remando, né, porque houve atraso na entrega desse produto farmacêutico ativo, né, que nós chamamos do IFA, esse IFA não chegou para os 2 laboratórios e está fazendo com que haja um atraso no cronograma. Então, ainda há tempo de nós corrigirmos isso, nós temos já vários laboratórios que chegaram na fase 3, mostrando que são vacinas seguras e eficazes. Então, se o Brasil quiser mudar esse panorama e ter uma maior velocidade, será preciso adquirir mais vacinas, porque, infelizmente, o laboratório Butantan e Biomanguinho, apesar de serem grandes produtores de vacinas, eles não terão capacidade de ter velocidade na produção e nós podemos ter 50, 60 milhões de doses por mês e podemos dar velocidade a essa vacinação. Só com a aquisição de novos produtos, de novos fornecedores, é que essa vacinação será acelerada. Caso contrário, nós ainda vamos estar continuando vacinando 10 milhões, 15 milhões por mês, e lembrando que essas vacinas precisam de 2 doses. Então, cada vez que o laboratório entrega 10 milhões, nós estamos falando em vacinar 5 milhões de pessoas. Como é que você vê o Programa Nacional se continuar dessa forma, dependente exclusivo das vacinas do Butantan e de Biomanguinhos? Infelizmente, o Ministério da Saúde deixou a prerrogativa de organizar a campanha para os estados e municípios, deixou de ser o condutor desse processo. Nós estamos vendo cada município definindo a sua política de vacinação, definindo quem é que vai ser vacinado, muitos municípios vacinando um grupo de profissionais de saúde, outro município vacina outro, uns municípios vacinando a população até 80 anos, outros municípios sequer ainda vacinaram os idosos acamados. Então, se nós não tivermos uma condução nacional, uma orientação única, cada vez que chegar um grupo novo, nós vamos ver essa bagunça que está acontecendo agora com os profissionais de saúde. Nós precisamos ter um cadastramento dessa população a ser vacinada, para que a gente possa evitar esses fura-filas, né? Essas pessoas que se acham muito espertinhas, que querem levar vantagem e passar na frente de uma pessoa idosa, né, que está com risco de adoecer, ter complicação em óbito, mas sem uma coordenação nacional e sem uma estruturação de um cadastro e um controle rigoroso disso, possivelmente essas cenas lamentáveis que nós estamos vendo agora ainda continuarão acontecendo no nosso país. Carla, você dirigiu o Programa Nacional de Imunizações de 2011 a 2019, quando você se aposentou. Essa estrutura toda existia e funcionava. O que provocou essa confusão, essa perda desse controle completo, porque o Ministério da Saúde não é quem coordena a vacinação, e era antes. O que aconteceu? Drauzio, eu acho que a questão que nós estamos vendo hoje é o que a gente nunca tinha visto.
a politização na área de vacina. O Programa Nacional de Imunizações sempre foi um programa técnico. Ele nunca teve interferência política. Então, os técnicos sentavam junto com as sociedades científicas, analisavam aquela situação epidemiológica, definia qual era o grupo que precisava ser vacinado, como deveria ser vacinado, e dessa forma, os políticos seguiam a orientação dos técnicos. O que é que nós estamos vendo agora? Os técnicos sem voz ativa, definindo ações e, ao mesmo tempo, os governadores, né, o presidente da República, o ministro da Saúde, tomando decisões completamente diferentes do que está escrito. Então, você recebe um documento hoje, amanhã vem uma fala completamente diferente daquilo que foi escrito. É impossível você coordenar um programa nessa capilaridade que chegue a 5.570 municípios brasileiros sem uma coordenação, sem uma orientação única, porque cada um vai fazer de um jeito. Então, foi isso que nos fez chegar ao sucesso, essa orientação e essa política sendo uma política de Estado. Quando a gente começa a ter governo e nível nacional brigando entre si, passando mensagens conflituosas, dizendo que uma vacina é boa, dizendo que a vacina não é, dizendo que eu vou fazer dessa forma e o outro dizendo que vai fazer de outra forma. Isso confunde a população não entende o que está acontecendo. Inclusive, muitas pessoas ficando hesitantes de tomar a vacina por conta dessa disputa política. Então, nós precisamos voltar ao nosso rumo, que o programa seja conduzido pela questão técnica, sem interferência política, porque só dessa forma essa campanha será exitosa. Considerando todas essas dificuldades, Carla, você acha que essa epidemia vai até quando, hein? Nós já vimos isso, o exemplo agora de Israel, né? Ele vacinou, começou vacinando e vacinando bem a população idosa. Em 30 dias ele já viu a diminuição de 40% da taxa de internação em óbito. Então, enquanto pelo menos nós não tivermos aí os 25 milhões de brasileiros, que é a população idosa, né, acima de 60 anos, vacinados, os grupos de comorbidades, que é em torno de 15 milhões de brasileiros vacinados, nós ainda vamos ver os nossos hospitais lotados. Agora, em relação realmente à diminuição da circulação do vírus na comunidade, infelizmente, só quando nós tivermos pelo menos 70% da população vacinada. E pela essa velocidade que nós estamos tendo na nossa definição do programa, né, pelo tipo de compra que foi feita, que está dizendo que vai vacinar a população daqui a um ano, com certeza nós ainda veremos o ano de 2021 nessa situação gravíssima, né, com essa elevada taxa de infecção e possivelmente pior até do que 2020, né, como nós já estamos vendo agora, né, Manaus hoje tem mais casos no mês de fevereiro do que teve o ano inteiro o ano passado. Então, essa é uma situação gravíssima que pode, inclusive, se repetir em outras localidades. Você é mais otimista do que eu. Eu acho que nós vamos passar o ano que vem ainda inteiro vacinando para, se tudo correr bem, lá pelo segundo semestre as coisas começarem a melhorar um pouco, né? Todos os laboratórios têm interesse em vender vacina para o Brasil. O Brasil é um grande case, né, de vacinação. Então, quando você faz a vacinação, você vai ter a resposta da eficácia e da eficiência dessas vacinas. Então, eu acredito, né, que isso vai ser uma... Não pelo governo, eu acho que o governo, o Ministério da Saúde, vai continuar negando a epidemia, vai continuar negando a necessidade de mais vacinas. Mas eu acho que a sociedade está se mobilizando, eu acho que ele vai ser pressionado como foi pressionado com a Coronavac, né? Porque se dependesse do governo, a gente não teria nem sequer ter comprado essa vacina, né? Então, eu acho que... Por isso que eu sou otimista, porque eu acho que a sociedade brasileira acredita na vacina e eu acho que a gente vai pressionar o Ministério da Saúde a adquirir vacinas. E chegando vacina, o SUS dá conta, né? Ele resolve o que o governo federal não está conseguindo resolver. E como você vê essas iniciativas particulares aí de tentar conseguir vacina, não digo para vacinar as pessoas, mas para oferecer as vacinas pelo SUS? Eu acredito que elas devem ser feitas de forma coordenada. Eu acho que um governador sozinho comprar vacina não vai resolver, né? Agora, se a gente está vendo que o governo federal continua nessa leniência de não buscar mais vacinas, né, de não resolver o enfrentamento dessa questão, eu acredito que se nós tivermos um pool de governadores fazendo uma compra para uma região, aí sim eu acredito que possa ser eficiente, né? Porque
Senão, o que é que nós vamos ver? O turismo da vacina. Pessoas que moram no município de uma localidade que tem vacina, vai passar para outra região para tomar vacina. Mas se nós tivermos essa organização feita de forma coordenada pelos governadores, aí sim eu acho que pode ser uma forma de compensar esse silêncio, né, do governo federal, cada hora criando um obstáculo para a compra de novos produtores, dizendo que tem um recurso disponível lá na medida provisória, mas ao mesmo tempo, cada hora criando um obstáculo burocrático para fazer a não compra das vacinas. Então, eu acho que esse pode ser um caminho. Nessa série, nós procuramos mostrar como era a vida no Brasil quando não havia vacinas, como era alta a mortalidade infantil e como sofriam as famílias com as crianças doentes. Mostramos depois como funcionaram as primeiras campanhas de vacinação, que foram os embriões do Programa Nacional de Imunizações, que hoje tem mais de 38 mil salas espalhadas pelo Brasil e mais de 300 mil pessoas envolvidas na vacinação. Falamos ainda no final agora da situação atual, uma pandemia em que nós infelizmente chegamos com grande dificuldade de conseguir vacinas. E pela primeira vez nós temos uma campanha de vacinação sem vacina. E a vacina vai ser a única forma de nós nos livrarmos da atual pandemia. Não deixe de se vacinar e, especialmente, não deixe os seus filhos ficarem sem vacina.